A segunda vinda de Cristo más importante y más misterioso de todos é o los segundo misterios divinos. evento mais importante e é mais misterioso de todos os mistérios divinos. Pues ahí leímos que él tiene un nombre nuevo. E por que é tão misterioso? Y el cristianismo está Pois escrito lemos en el aí Señor, que ele tem um nome el novo. nombre Jesús. E o para cristianismo Jesús está esperando a vinda do es Senhor una traducción. com o nome Jesus. E para culminar, o nome Jesus é uma tradução. Allá en medio del pueblo E hebreo. lá no meio do povo hebreu, o nome é Pero ahora Yeshua. dice que él tiene un nombre nuevo y que lo va a escribir sobre el vencedor. Mas ele diz que tem um nome novo Habrá alguna persona e que vai escrevê-lo sobre o vencedor. ese nombre nuevo que él recibió Haverá uma pessoa victorioso sobre quem ele escreverá el nombre de él, esse nome novo que ele recebeu el nombre quando de su subiu Dios, ao céu vitorioso. la cual desciende Ele del disse: cielo, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, a qual desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. en el capítulo E no livro do Apocalipse, no capítulo verso 2, 17 dice el que tiene oído no oiga versículo lo que el Espíritu 17, dice a las iglesias. ele nos disse: Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita quem tem blanca, ouvidos, y la ouça o que o piedrecita Espírito diz às igrejas. nuevo, Ao el que cual vencer, no conoce, sino darei eu a aquel comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. del Señor. E aí, novamente, Apocalipsis, capítulo nós temos o nome novo do Senhor. verso 11 en adelante, E no dice, Apocalipse, no capítulo 19, cielo abierto, y aquí un caballo blanco, a partir do versículo y el 11 em diante, que nos disse: llamaba fiel y verdadero, y con justicia e vi o céu aberto, sus ojos e eis um eran cavalo como llama branco, de e o que fuego, estava y sentado había en sobre su ele cabeza chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. conocía sino él mismo. E aqui nós temos um nome que ninguém, Caballo blanco es aqui diz que Jesucristo. ninguém conhecia, senão só ele mesmo. Esta E este mujer cavaleiro con deste ojos cavalo de branco sangre, é Jesus Cristo. y su nombre es el verbo de Dios. ¿Ve? Es Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. del verbo. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Vino con el nombre de Perceberam? redención. Esta é a segunda vinda do Verbo à terra. Él viene con el nombre para Na primeira vinda, reinar. ele veio com o nome de e para a redenção. Porém, na sua segunda vinda, ele vem com o nome para reinar, Y los ejércitos Vem com o celestiales, nome vestidos de lino como rei. purísimo, blanco y limpio, Vejamos, seguían en caballos disse, blancos. De su boca e seguiam-no salía os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. del vino del furor, E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é quem pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. venida es como león, Ele vem como león. Él es como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. en Apocalipsis, capítulo Na sua 10, primeira vinda, foi como Cordeiro de Deus para morrer. Mas na sua segunda vinda, vem como leão. capítulo E 10, como leão, Apocalipsis, ele é rei. Por isso, no Apocalipse capítulo 10, verso 1 en adelante dice, vi nós descender podemos del cielo vê-lo con ángel fuerte, envuelto vindo. en una nube, con el arcoíris sobre su cabeza, Apocalipse capítulo su rostro 10, era como el sol, y sus pies do como versículo 1 em columnas de fuego. diante, que Tenía en diz: su mano un librito abierto. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz:
como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Este anjo forte que desce do céu é Cristo, o anjo do pacto. E ele vem clamando como quando um leão ruge, porque tem mudado de cordeiro para leão. Mudou de sumo sacerdote a rei e o juiz de toda a terra. E foi isto que referiu o ancião que falou com João no Apocalipse capítulo 5. Quando chegou o tempo para alguma pessoa tomar o livro que estava na mão de Deus, o qual está sentado no trono, o livro fechado e selado com 7 selos. No Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante nos diz: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E agora, Cristo, el Cordero de Deus, que está en el cielo, e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Cristo, o Cordeiro de Deus, que está no céu, está como sumo sacerdote, fazendo intercessão com seu próprio sangue. Cristo é também o leão da tribo de Judá. O ancião o viu como leão da tribo de Judá, porque conhece o programa que ali começou a ser realizado, quando Cristo muda de cordeiro para leão. Por isso, no Apocalipse capítulo 22, versículo 16, Cristo se apresenta como o leão, como o rei. Cristo se apresenta aí como a raiz de Davi. Ele disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Cristo é a raiz e a linhagem de Davi. Portanto, ele é o herdeiro do trono de Davi. Como o anjo Gabriel disse para a Virgem Maria, dizendo que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e que ele reinará sobre Israel eternamente, e seu reino não terá fim. Capítulo 1 de São Lucas, versículos 30 a 36. Cristo também é a estrela resplandecente da manhã. E a estrela resplandecente da manhã, literalmente, é Vênus. Porém, Vênus representa a Cristo, a resplandecente estrela da manhã, a coluna de fogo, a qual guiou o povo hebreu. Durante a noite, iluminava o caminho para aquela multidão tão grande. E durante o dia, era aquela nuvem que lhes dava sombra e os protegia do sol. E assim estamos vendo quem é Cristo. Vimos também Cristo no seu corpo físico. E esse corpo físico já morreu em sacrifício expiatório pelos nossos pecados e ressuscitou glorificado. Por isso é que São Paulo nos disse: a ninguém conhecemos segundo a carne. E se conhecemos a Cristo segundo a carne, agora não mais. Cristo já tem o seu corpo glorificado.
eterno e jovem. que realmente E assim será o corpo glorificado que ele dará para todos os crentes nele. en su reino, Esse é o programa divino que no tiene a Cristo, para todos os crentes em Cristo. ¿por qué? E estas são aquelas pessoas que realmente têm futuro, um futuro eterno com Cristo no seu reino eterno. A una cantidad de años. Quem não tem Cristo não tem futuro. E por quê? É porque o que a pessoa tem é uma vida terrena que está limitada a tempo. Un poquito más de 100 Limitada a uma quantidade de anos, a 50 anos, 60, 70, 80 ou 90 anos, até 100 anos e alguns até um pouco mais, 110 ou 120 anos. Por aí, mais ou menos, é o que se vive atualmente. y mucho menos E o que é isso comparado com a eternidade? Não é nem sequer um grão de areia no mar, ou na praia do mar, tiempo de vida, e muito menos no universo. oportunidad de una vida E tem pessoas que se conformam en su reino, com tão pouco tempo de vida, quando elas têm a oportunidade de uma vida eterna com Cristo no seu reino eterno. solamente vivir y Mas os crentes em Cristo años aquí en la tierra. não se conformaram Cristo les ofreció com viver somente 50 ou 100 anos aqui nesta terra. bajo un nuevo pacto Cristo lhes ofereceu a vida eterna sob o novo pacto, con la sangre del pacto eterno, sob para poder o vivir pacto eterno, eternamente con Cristo en su com o sangue do pacto eterno, y él para podermos viver com Cristo no seu reino. una persona sabia, es una persona entendida. Aquela pessoa que aproveitou essa oportunidade é uma pessoa sábia, Dice Daniel, é uma pessoa entendida. Os entendidos entenderão, nos disse Daniel. es la E sabiduría entendermos essas coisas es espirituais, conocer el misterio de Dios, el Padre de Cristo, Isso donde é están escondidas todas a las maior cosas de la sabedoria. sabiduría y del conocimiento. Isso é conhecer o mistério de Deus, o Pai e de Cristo, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Descubrimiento científico. A ciência busca prolongar a vida do ser humano por meio de descobrimentos científicos. Vida eterna Mas observem bem, para todos. por intermédio do sacrifício de Cristo, a vida eterna está disponível para todos os seres humanos. Está vivo y está tan joven como cuando subió al cielo. Cristo está vivo Van a ser e Ele está todos tão creyentes jovem en Cristo. como quando Ele subiu ao céu. Futuro glorioso prometido por Cristo. E assim também serão todos os crentes em Cristo, porque tem um futuro glorioso prometido por Cristo no reino de Cristo. E o reino de Cristo é eterno. Os reinos deste La Escritura mundo dice são en temporários. Apocalipsis y en el libro del profeta Daniel E mais ainda, a Escritura nos diz, que vio el rey Nabucodonosor no Apocalipse, en la etapa de los e também no siglos livro do de profeta Daniel, será, que naquela estátua que o rei Nabucodonosor viu, o sea, dejará de na existir etapa el dos reino pés de ferro de barro, essa estátua será destruída, ou seja, con la humanidad. o reino dos gentios deixará de existir. Dejará de existir la humanidad, no. Mas, o que se passará com a humanidade? Se A humanidade deixará de existir? pero en el reino de Cristo. Não. Fuera del reino de Cristo no. Os seres humanos continuarão existindo, De eso es el porém, habla no reino de Cristo. Apocalipsis capítulo 11. Fora do reino de Cristo, não haverá vida. El É disto que nos fala também no Apocalipse capítulo 11, a partir do versículo 15 em diante, onde nos disse: E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, os 24 anciãos são os 12 patriarcas, filhos de Jacó, e os 12 apóstolos. Recordem que Judas perdeu a bênção, mas correspondeu a outro apóstolo. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo:
Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso,